A sombra do rei. A história de Davi e Batseba. Jerusalém dormia, sob o calor sufocante da noite. Um silêncio opressivo repousava sobre os telhados, interrompido apenas pelo sussurro do vento e o eco longínquo das cigarras. No alto do palácio real, entre colunas de pedra fria, caminhava o rei Davi. Seus passos, vagarosos, seu olhar, distante, sua alma, inquieta. Ele deveria estar na guerra, mas ficou, talvez por cansaço, talvez por orgulho, ou por algo mais sombrio, algo que crescia dentro dele. E então ele a viu. Batseba, banho à luz da lua, água escorrendo como prata viva sobre a pele, o perfume do sabão se perdendo no vento. Ele não desviou os olhos, desejou. Quem é ela? Perguntou. Batseba, mulher de Urias, casada, esposa de um soldado, um homem fiel, lutando por ele, no campo de batalha. Mesmo assim, Davi a mandou chamar, com autoridade, com silêncio, com intenção. Ela não foi convidada, ela foi convocada. Não havia escolha. Era o rei. A sala estava escura, mirra, vinho e olhos que a devoravam. Você é bela, ele disse. Ela não respondeu. Suas mãos tremiam. Ela olhava para as portas, para as janelas, mas não havia saída. O que aconteceu naquela noite não foi amor, foi domínio, foi um silêncio forçado, um corpo tomado, uma alma silenciada. Dias depois, a notícia. Estou grávida. Violoncelo entra com notas graves. Davi tentou esconder. Chamou Urias. Fez-se de amigo. Tentou manipulá-lo, mas Urias era justo. Dormiu nos degraus do palácio. Como poderia estar com minha esposa, se meus irmãos estão na guerra? Davi tentou de novo. Embriagou-o, mas o homem era leal demais para cair. Então Davi escreveu uma sentença de morte, uma carta. Coloquem-no na linha de frente e recuem. Urias carregou a própria sentença, sem saber, e morreu. Batseba chorou. Não diante do rei, não diante dos servos, mas sozinha, na escuridão, o homem que amava não voltaria. Logo, Davi a tomou por esposa, depressa, como se isso apagasse tudo. Mas Deus viu. O profeta Natã entrou no palácio, olhos firmes, voz cortante. Havia dois homens, um rico, outro pobre. O rico tomou a única cordeira do pobre. Esse homem merece a morte, gritou Davi. Esse homem és tu. Silêncio. Davi caiu. Rasgou as vestes, jejuou, chorou. A criança morreu. Trilha suave, melancólica, violino e harpa. Mas ali nasceu o arrependimento. Não público, não teatral, verdadeiro, entre ele e Deus. Mais tarde, Batseba teria outro filho. Salomão, da dor, veio promessa. Mas a cicatriz ficaria para sempre. Essa não é uma história de romance. É uma história de poder e pecado, de silêncio imposto e consequências eternas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também caiu. E Batseba, muitas vezes calada nas páginas, grita por justiça em nossos dias. Há feridas que não curamos com desculpas, mas há redenção para os que se quebram diante do Altíssimo, porque Deus não despreza um coração contrito. O lamento de Batseba ecoava nos corredores, mas ninguém ousava ouvir. As servas desviavam o olhar, os soldados baixavam a cabeça. Até o palácio parecia carregar vergonha nas pedras. Na câmara do rei, Davi andava de um lado para o outro. Dias sem dormir, horas sem paz. O peso de suas escolhas rondava como uma sombra viva. Ele tocava a harpa, às vezes, mas até suas músicas sangravam. Que fiz eu, Senhor? Até onde fui? O profeta se fora. A condenação já havia sido pronunciada, mas o julgamento maior vinha de dentro.
A criança, fruto de uma noite de silêncio e poder, adoeceu. E com ela, adoeceu o coração do rei. Adoeceu. Davi jejuava, orava, chorava sobre o chão frio, como um homem quebrado-se que já foi rei. Mas agora era só carne e poeira diante do Eterno. Tenha misericórdia, Senhor, não por mim, mas por ela, por essa criança. Mas o céu permaneceu em silêncio. No 7º dia, veio a notícia. Morreu. Os servos temiam contar, mas Davi já sabia. Levantou-se em silêncio, lavou o rosto, mudou as vestes e entrou no templo. Adorou, não por resignação, mas por reconhecimento. O trono era seu, mas a soberania era de Deus. Mais tarde, foi até Batseba, e dessa vez não foi por desejo, foi por dor. Ela chorava ainda, seus olhos cansados de lágrimas, mas encontrou nos braços dele não poder, mas arrependimento. Ali, em meio às cinzas, Deus concebeu uma promessa. Salomão, amado do Senhor, o chamaram. E sobre aquele menino havia paz. Mas a história não termina ali. Davi continuou a reinar, mas nunca mais foi o mesmo. A harpa que tocava canções de vitória agora cantava também as dores da alma. Escreveu salmos que rasgavam o coração, clamores de quem caiu e foi levantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essas palavras não vieram da teoria, vieram da escuridão, do desespero, da vergonha, transformada em súplica. E Batseba. Muitos a esqueceram. Mas Deus, não. Ela se tornou mãe do rei mais sábio, conselheira de Salomão, mulher de coragem, silenciada por homens, mas honrada pelo Altíssimo. Ela, que foi tomada sem escolha, um dia escolheria palavras que moldariam um reino. Meu filho, tema ao Senhor. Guarde a justiça. Não se perca nos caminhos do poder. Sim, ela sabia o preço disso, porque Batseba carregava em si o lamento de uma geração e a esperança de um novo começo. A história de Davi e Batseba é mais que uma tragédia antiga. É o espelho das quedas humanas e da graça que ainda nos alcança. Davi foi rei, guerreiro, salmista, mas também foi pecador. Errou, feriu, matou, mas diante do Senhor confessou. E Batseba não foi apenas vítima, foi voz. Foi mãe, foi mulher restaurada, porque Deus não apenas pune, Ele redime, não apenas julga, Ele transforma. E quando caímos, não há glória no esconderijo, há glória em se levantar. Essa história nos lembra que o poder pode corromper, mas o arrependimento sincero pode abrir portas para a eternidade. Davi caiu, mas também se ergueu. E nós, o que faremos com nossas escolhas quando a sombra também bater à nossa porta?